E aí, Luiz, vamos comentar um pouquinho sobre aplicações e os seus produtos, ou as suas dicas, ou aquilo que a gente recomenda, o que fazer e o que não fazer, tá? Ok. Acho que a primeira aplicação seria um óleo para corrente trabalhando em alta temperatura, né? E normalmente utilizado em estufas de pintura ou cabines de pintura. O que você recomenda? O que você acha? Renata, essa é uma aplicação bem crítica que tem a nível industrial, principalmente pela possibilidade, quando você utiliza um produto inadequado, de contaminação no processo de pintura. Então, você precisa utilizar um óleo que muitas vezes ele seja altamente específico para aquela aplicação, que ele tenha uma estabilidade térmica, uma estabilidade oxidativa muito grande, para que ele não evapore e se deposite na superfície, prejudicando, gerando crateras ou algumas fissuras no processo de pintura. Então, normalmente, para essas correntes, se utiliza óleos base éster, que eles tendem a ter uma estabilidade térmica um pouco maior. Agora, o que muita gente às vezes peca também é na dosagem correta. Tá. Não adianta às vezes você utilizar a base correta, mas aplicar em excesso o óleo. Agora tem uma coisa interessante que você comentou a respeito da base química, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam o que não se deve fazer. Na minha visão é assim, você, por exemplo, utiliza um óleo de base sintética, que é muito bom para lubrificação de correntes trabalhando em alta temperatura. Como se padronizasse. Primeiro que a alta temperatura ela é bom a gente deixar um padrão. A gente entende que normalmente temperaturas um pouco acima de 200 graus já é bastante crítico para o óleo, né? Sim. Mas aí muitas pessoas pensam assim, óleo base sintético, vamos pensar numa polialfa-olefina, famoso PAO. E aí, você acha que resolve? Para esse tipo de aplicação? Para esse tipo de aplicação, não. Legal. Não necessariamente, porque ela está muito no limite de tolerância de uma polialfa-olefina. E a grande questão é a estabilidade térmica. Às vezes ela até pode resistir, está no limiar da temperatura, mas o índice de degradação numa polialfa-olefina ela vai ser maior muito do que alto, um óleo muito éster. Então, por isso que a gente recomenda realmente um óleo base éster. É bem legal você ter tocado nesse ponto, porque assim, às vezes se padronizar, usa óleo sintético. Sim. Porque, bom, existe um monte de tipo de óleo sintético, a gente já tratou bastante disso aqui no canal. Mas cada um tem a sua peculiaridade ali, a sua especificidade de acordo com a aplicação. Então, o principal, utilizar base química correta. Exato. Tá? Recomendamos éster. Recomendamos éster. Legal. Ficar atento também à questão da dosagem correta. Se você aplicar em excesso, você vai ter uma sobrecarga no teu sistema e você pode ter contaminação, você pode até ter sujidade, pingar, gotejar em cima da peça. Lembrando que a peça, quando ela está numa corrente transportadora, ela vai ainda entrar na estufa de pintura, né? Ela vai ter todo o processo de cura da própria tinta. Na maioria das vezes é um epóxi, né? Sim. Aí você tem todo o processo de cura. E se você pinga exatamente o óleo ali da corrente na peça, você perde a peça. Não tem como recuperar. Exatamente, é isso daí. Acho que essas são as principais dicas aí. Beleza, valeu.